Vai. O Leandro, nosso Leandro já está presente aqui. Vou começar, o Geraldo. Pode fazer aquela pergunta que nós conversamos hoje, Geraldo. O nosso Leandro pode responder, ou outros contabilistas que estão aqui. Boa noite. Boa noite. A situação, uma pessoa constituiu uma empresa, ela era sócia, duas pessoas, duas senhoras. Só que realmente a empresa era o nome de uma só, né, que era MEI, né? Aí trabalharam junto até 2022. Aí, em 2022, a pessoa a qual o MEI estava registrado mudou para Goiânia. E em 2023 ela já está trabalhando de carteira assinada. Aí ela não preocupou em pagar, porque as pessoas normalmente registravam MEI e nunca preocupava em pagar e fazer nada, né? Quando ela descobriu, 31 de dezembro de 2024, a Receita Federal desenquadrou ela do MEI e desenquadrou do Simples Nacional, 31 de dezembro de 2024. Aí, o que eu estava pensando? Ela não teve atividade desde 2023 e 2024 ela não teve atividade, mas como 2023 e 2024 ela estava no MEI, ela pegou, parcelou, isso aí vai pagar. E então requereu uma baixa, encerrando as atividades 31 de dezembro de 2024, a data que ela foi desenquadrada do MEI, porque realmente não teve atividade. Não tem conta bancária, não emitiu nota, e também, segundo ela, a pessoa disse que não tem nenhuma nota de compra no nome dela. E se encerrou 31 de dezembro de 2024, vou tentar fazer o distrato, encerrando a atividade nessa data. Vamos ver se vai dar certo. Eu acredito que sim, né? Vamos ver a opinião dos colegas aí. Alguém quer manifestar sobre esse assunto? Alguém quer manifestar sobre esse assunto? Alguém quer manifestar sobre esse assunto? Ô, Leandro, o que você Pelo, acha, Leandro? pelo visto, acho que eu tenho que fazer para poder. Mas tá bom, vamos ver o que o Leandro fala. Vamos lá. Leandro, Leandro, se você estiver tentando falar, seu microfone está fechado, viu? Leandro não está aí, não? Uai, tem duas câmeras abertas dele, duas salas abertas para ele. Uma deve ser do É, microfone e outra do nosso, mas não está falando nada, não. o, o, Abraão, você escutou aí, Abraão? Não, ele chegou agora. Fala de novo, geral, que chegou mais gente. Duas pessoas estavam trabalhando como se fosse sócia, mas, na verdade, o MEI era constituído no nome de uma pessoa. A outra trabalhava de sócia com ela, mas que é a outra que administrava. Aí trabalhou a 2017, abril de 2017, e trabalhou até o ano 2022, como MEI, microempreendedor individual. Aí, em 2022, eles encerraram a mesma atividade. E deixou, não deu baixa, não fez nada. Aí, quando ela descobriu agora, em janeiro de 2026, que ela tinha sido desenquadrada do MEI e do Simples Nacional, 31 de dezembro de 2024. Aí, como realmente ela não tinha atividade, eu estou pensando em fazer um distrato e informar que o encerramento da atividade dela foi 31 de dezembro de 2024, embora nós estamos em 2026. Mas não teve atividade nesse período aí de 2025, nem em 2024, mas vamos considerar 31 de dezembro, porque realmente era MEI, então ela achou mais fácil parcelar a dívida do MEI e vai pagar. Né? Em geral, eu Foi, pergunto, ela fundou em 2017, né? 2017. E ela teve movimento até quando? 2022. 2022. Esse período que ela teve movimento, certo?
Aí ela pagava o mês certinho. Pagava o mês, falhava dois, pagava o mês, falhava dois. Aí, em 2022, encerrou mesmo as atividades. Ela veio para Goiânia. E Tá agora, bom. Aí, a partir de e eu, 2023, ela tem, inclusive, carteira assinada. E aí ganha ah, praticamente salário ah. mínimo, né? Hein, Geraldo, eu pergunto, ela prestou serviço ou comércio? Era comércio, era restaurante. O Comércio. grande problema é a Aí, questão estadual. tá bom. Aí ela baixou o estoque dela em 2023, em 2022, né? Ela, 2022, ela é, sobrou alguma coisa de estoque? não, a partir restaurante lá, o estoque, quando era MEI, ele foi consumido a 2022. 2023 não tinha estoque, não comprou. 2024 não tinha estoque, não comprou. Então tá bom. Vocês escutaram aí, pessoal, o caso do nosso colega Geraldo, né? Abrão, quer falar alguma coisa, Abrão? Everaldo, Não? boa noite, Everaldo, boa noite aos demais participantes. Boa noite, Geraldo. Ô, Geraldo, eu já tive um caso desse algum tempo atrás, e eu fiz exatamente isso que você está falando aí. Informou a data que a empresa paralisou. Aí eu evitei a prefeitura cobrar lá as taxas de licença, essas coisas erradas todas, e no estado também eu evitei problema. Entendeu? É, Deu certo na época, né? Não era uhum, MEI, não, era, na época, acho que era lucro presumido, entendeu? Eu uhum. fiz exatamente desse jeito que você está falando que vai fazer, botar a data lá quando paralisou. Aí eu consegui, dei baixa nela e evitei muita multa e muitas coisas, entendeu? Porque, viu, Abrão, realmente ela encerrou a atividade em 2022. Até a pessoa mudou para Goiânia. Era lá em, acho que, até esqueci, tem que olhar aqui qual a cidade. Foi para Goiânia, igual a 2023, ela já está de carteira assinada, atualmente, até hoje, né? Então, realmente, a empresa não funcionou mesmo. 2023 e 2024 não teve atividade, de forma alguma. Mas, como estava no MEI, ela preferiu parcelar esses MEI até 31 de dezembro de 2024. E aí, eu estou pensando em fazer isso que você fez aí. Fazer não vai ser nem distrato, vai ser uma empresa individual, né? Requerer a baixa 31 de dezembro de 2024. Porque imagina, se tiver que fazer essas declarações, tudo, vai só gerando multa, né? E aí vai virar uma bola de neve. Alguém mais quer falar a respeito desse assunto? Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Leandro, pode dar o pitaco aí, Leandro? Boa noite. Boa noite, presidente Verão. Leandro, fala. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite, estamos Boa te Boa noite. ouvindo, pode noite. falar. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Bem, Geraldo, eu escutei no finalzinho agora a fala as perguntas do presidente Geraldo. Eu acredito que a baixa cadastral, Geraldo, não retroage, tá? Ainda que a empresa tenha paralisado, tinha encerrado, né, suas atividades, acho que você falou 2022, né? Eu entendo que a baixa, a extinção cadastral, ela não vai retroagir. Aqui que pode ser feito aí aquela declaração de inatividade, né? Fazer a declaração de inatividade que não teve movimento, mas a baixa cadastral ela não vai retroagir, não. Hoje a declaração de inatividade seria a DCTF Web, né? Exatamente. Aí ou você faz pelo Meet, né? Utiliza Sim. aquela ferramenta do Meet para poder chegar à ausência de movimento, ou você utiliza FDRINF pela parte previdenciária. A minha preocupação maior porque aí, como ela tinha inscrição estadual, e o FD ICMS? Não entendi, Geraldo? Devido a ela ter inscrição estadual, a minha preocupação é o FD fiscal, que é o FD ICMS.
Ah, tá. Sim, o SPED fiscal ICMS você vai ter que fazer ele negativo todos os meses. E aí vai gerar multa todo mês, né? É. E a multa é pesada. Ô, Uhum. Leandro, mas eles desenquadraram ela do Simples Nacional e do MEI em 2024, não foi, ô? Foi 31 de dezembro de 2024. 2024. Uhum, sim. 2025 ele entrega todas as obrigações acessórias das demais pessoas jurídicas. Boa Realmente. noite. Pode falar, o Antônio aí, pode falar. Não, entrei agora, estou falando só boa noite. Depois eu vejo, não sei qual que é o assunto ainda não. Tá bom. Alguém mais quer falar sobre esse assunto aí? Ô, Geraldo, fala de novo para eu escutar. Wilson, era duas pessoas trabalhavam de sócias. Só que foi registrado o MEI no nome de uma, né? Porque eu não tinha como registrar o nome das duas. Registraram em novembro de 2017. Aí trabalharam as duas juntas lá até 2022. Aí a pessoa que realmente administrava adoeceu. Aí eles pararam as atividades. E aí a pessoa a qual o MEI estava no nome dela veio para Goiânia em 2022. E a partir de 2023 ela já trabalha de carteira assinada aqui em Goiânia. Então não teve mais atividade a partir de 2023. Só que aí, como aí 31 de dezembro de 2024, a Receita Federal desenquadrou ela do MEI e desenquadrou do Simples Nacional. Se tivesse desenquadrado só do MEI, ficava bem mais fácil, né? Mas como desenquadrou do MEI do Simples Nacional e ela tem inscrição estadual, aí eu estava pensando em fazer uma baixa dessa empresa, informando o fim das atividades 31 de dezembro de 2024 e mandar para a junta comercial e dar baixa nisso. Sim, não há nenhum problema não, nesse caso aí, porque, de qualquer forma, a empresa, ela deixou realmente as atividades paralisadas. É igual quando você pede a paralisação das empresas do Simples Nacional. Você comanda lá a atividade, né, a paralisação, com certificado digital e pode paralisar por até 5 anos. Nesse caso, você pode comunicar a paralisação naquela época lá e fazer a declaração, porque quando você vai fazer a baixa de MEI, você tem que fazer a declaração de final, né? E aí de situação especial, que é o encerramento da atividade. Para fazer, você vai pagar a Mas, multa, e a multa ela é calculada, multiplicada pelo número de meses em atraso, né? pois é, mas veja bem, deixa eu ver se eu entendi. Ela foi desenquadrada do MEI do Simples Nacional 31 de dezembro de 2024. Aí, Certo. agora, não vai poder requerer essa baixa antes, porque, inclusive, ela parcelou, o mal foi assim, parcelou até dezembro de 2024, parcelou o MEI, né? Eu estava pensando em entrar com a baixa mesmo na junta comercial, Sim, com dado você só fazer o distrato, porque na verdade você não vai baixar um MEI, mas você vai fazer o distrato normal, porque agora é uma empresa empresa normal. individual. Empresa individual, 213.5, a natureza jurídica, né? Uhum. É só Aí você eu- pedir a baixa dela, fazer o distrato. Porque aí eu estava pensando o seguinte, da pior das hipóteses, a junta comercial dando baixa, e aí, se ela, porque ela não vai ter condições de pagar se vier um punhado de multa. Dando baixa na junta comercial e vai esperando, daqui uns 5 anos ela tenta resolver a vida dela, né? Não, aí é até o seguinte, que quando faz se tem débito no MEI, depois a Receita vai mandar para o CPF do titular, né? Agora, se está parcelado e ela continuar pagando o parcelamento lá, a Receita não vai, não. Se ficar inadimplente, ela manda os débitos para o CPF do titular. Inclusive, parcelou e o débito consta lá no CNPJ e consta já no CPF dela, já, entendeu? Nossa, é porque, inclusive, que a natureza jurídica 213.5, que é de individual, Ah, o patrimônio, ele se comunica, né, os bens pessoais com sim, o sim. individual, né, porque, Então, na verdade, a empresa, se você for lá no artigo 44 do Código Civil, a empresa individual não é considerada como empresa, é sociedade empresária. então, você acha que se eu fizer esse processo requerendo a baixa, fim da atividade 31 de dezembro de 2024, eu vou ter sucesso na baixa? Eu tenho certeza que você vai ter que conseguir, sim. Então, beleza, valeu.
Inclusive, já consultei até outro contador, ele é até meu irmão, ele disse que já fez muito disso, mas eu não sigo muito a ideia dele, não, que ele é bem complicadinho, né? Mas você me falou aí, eu já sinto mais confiança, tranquilo. Obrigado, viu, Wilson? Por nada, Geraldo. Leandro, pode começar a sua fala. Leandro, tem alguma coisa para apresentar aí? Bem, presidente, foi nos solicitado para falar sobre aquele ato conjunto, o comunicado conjunto, né, da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS. Não sei se o Fábio está aí. O Fábio deve estar aí, né? Está. Então, Fábio, a gente vai falar um pouquinho aqui do comunicado conjunto. Deixa eu só compartilhar ele na tela. Bem, pessoal, esse aqui é o comunicado conjunto do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal, tá? Número 1 de 2025. Ele disciplina sobre as obrigações acessórias a partir de 1º de janeiro de 2026, em relação a algumas declarações. Então, ele informa que a partir de 1º de janeiro de 2026, os contribuintes estarão obrigados a emitir documentos fiscais eletrônicos, com destaque da CBS e do IBS, individualizados por operação, conforme as regras e layouts definidos em notas técnicas específicas de cada documento. Apresentar, quando disponibilizadas as declarações de regime específicos, DERE, né, tem um público-alvo aqui específico, né, são as instituições financeiras, né, plano de assistência à saúde, conforme as regras e layouts definidos em documento técnico específico. Ou seja, tem que seguir uma nota técnica, aí um documento técnico específico para cada documento. E apresentar, quando disponibilizadas, as declarações de documentos fiscais de plataformas digitais, conforme as regras e layouts definidos em documento técnico. Aí, que, no item 2, ele dispõe que, a partir de 1º de janeiro de 2026, os seguintes documentos fiscais eletrônicos deverão ser emitidos com destaque do CBS e do IBS, e serão autorizados nos termos das notas técnicas. Então, aqui ele elenca, né? NFE 55, NFCE 65, CTS 57, nota fiscal de serviço eletrônico, por aí vai, né? Bilhete de passagem eletrônico, e aí vai. Aí fala da nota fiscal eletrônica de alienação de bens imóveis, vai ser um documento fiscal, salvo engano, modelo 77, ele vai ser um documento fiscal exclusivo para alienação de bens imóveis, tá? E o ato, ele determina que ele estabelece alguns layouts em construção, que é a nota fiscal eletrônica de gás, ou a própria declaração de regime específico que adere. E aqui vem outros fatos geradores que atualmente não exigem emissão de documentos fiscais, né? Aqui o que seria? Local seria segmento econômico, que seria locação de bens móveis e locação de bens imóveis, né? Que até 31 de dezembro de 2025, e até quando não for disponibilizada a nota técnica 5 de 2025 em ambiente de produção, somente a fatura com relação ao ISS, somente a fatura você pode emitir para oferir, no caso de locação de bens móveis, né? Somente a fatura você consegue oferir o rendimento. As plataformas digitais. A forma que a plataforma digital ela vai prestar informação sobre operações e importações com bens ou com serviços realizados por seu intermédio, e seus layouts e datas de visita definidas. Aí em seguida, vem a dispensa do recolhimento em 2026, mediante cumprimento das obrigações acessórias. Aquela ali é que a gente já conversou muito aqui, que haverá a dispensa do recolhimento de IBS e CBS, desde que sejam cumpridas as obrigações acessórias. E quais são essas obrigações acessórias? Aí a gente tem que tomar um cuidado aqui. Não é somente o destaque das alíquotas, né? Eu tenho que tomar cuidado com o CST da operação, que não tem nada a ver com o CST do ICMS, o CCLES-TRIB, que é o Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS. Então, tem esse conjunto de elementos que nós temos que tomar cuidado para não faltar com o cumprimento da obrigação acessória e ensejar aí no recolhimento do IBS e CBS, ainda que você possa compensar isso com PIS e COFINS num segundo momento. Tá? Leandro, Sim. você poderia ampliar um pouco mais a imagem aí para nós?
Aí, tá, beleza. Beleza. Obrigado. Aqui é sobre o Fundo de Compensação de Benefício Fiscal, que a partir de janeiro de 2006, os titulares de benefício oneroso relativo ao ICMS poderão apresentar requerimentos para os procedimentos de habilitação a futuros direitos de compensações, que trata o artigo 384 da 214 do 25, por meio do ECAD. Então, é um preenchimento de formulário eletrônico para requerer possíveis habilitação a possível direito de compensação. Outras orientações aqui no item 8, outras orientações complementares serão direcionadas aqui, serão publicadas em atos futuros, né? Mas eu chamo a atenção de um detalhe aqui. Esse comunicado conjunto do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal, ele não pode ser observado dissociado do quê? Do ato conjunto publicado no Diário Oficial da União. Não pode ser observado de maneira isolada. Então, veja bem, qual que é esse ato conjunto? Esse aqui. Acho que esse aqui, Wesley, não vai dar para aumentar muito, viu? Acho que esse aqui eu não consigo aumentar muito ele, não. Tá, pessoal, e por que eu falo isso? Porque nesse ato conjunto da Receita Federal 1 de 2025, houve uma flexibilização, a gente até conversou sobre isso, acredito que na terça passada, houve uma flexibilização até o primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da parte comum dos regulamentos do IBS e da CBF. Tá? Então, a Receita Federal ela vai entender ela entende que até esse marco temporal não será aplicado penalidades por falta de registro do IBS e da CBF, e será considerado atendido o requisito para a despesa do recolhimento do IBS e da CBF, previsto no artigo 348, parágrafo 1º. Agora, aí o parágrafo 1 vem e fala: sem prejuízo do disposto no CAPT, a apuração do IBS e da CBS no ano 2026 será realizada em caráter meramente informativo sem efeito tributário, desde que cumpridas as obrigações acessórias previstas na legislação. E aqui, pessoal, chama a atenção de uma coisa. Esse período de teste, se nós formos observar, ele já vem ali desde outubro de 2025. Julho de 2025 já foi o piloto, já foram empresas aí selecionadas pela Receita Federal. Então, aqui tem que tomar cuidado, porque até por questões de alteração da Lei Complementar 214/2025, pela 227/2026, ela deixa bem claro que haverá auto de infração em 2026. Ela deixa bem claro isso. Haverá auto de infração em 2026 por falta de destaque. Ou seja, essa alteração se refere justamente até o primeiro dia do quarto mês subsequente da publicação da parte comum dos regulamentos do IBS e da CBS. Então, pessoal, o que eu sugiro? Qual que é a nossa orientação técnica? Continuar mapeando as empresas, os clientes que são assessorados, para fazer esse teste desses documentos fiscais o quanto antes. Tá? O quanto antes. Por quê? Porque o prazo é até o primeiro dia do quarto mês subsequente da publicação. Então, eu acredito que a empresa que ela não vem fazendo testes desde 2025 e sabendo dessa flexibilização, ela vai querer prolongar mais a situação. E como teve alteração na 214/25, pela 227/2026, ela deixou claro que deixou expresso que haverá auto de infração em 2026. Então, assim, é bom continuar com a orientação com as empresas para fazer o teste junto ao TI responsável pelo software, para fazer esse teste o quanto antes. Sobre a emissão de documento fiscal no segmento de locação, pessoal, é aquilo também que a gente já falou na terça passada. O que acontece? Já existe a nota técnica 5 de 2025 para a emissão de nota fiscal de serviço eletrônica, tanto para locação de bens móveis, como para locação de bens imóveis. Ambos serão
registrados por meio de uma nota fiscal de serviço eletrônico. No entanto, essa nota técnica 5/2025, ela não está disponibilizada no ambiente de produção. Ela não está disponibilizada no ambiente de produção, ou seja, o ambiente da Cefaz, com valor jurídico. Da Cefaz, não. Com o ambiente com valor jurídico para transmissão. Então, o que acontece? Mas tem que colocar no radar, o que acontece? A nota técnica ela já está pronta, ela já existe. Essa nota técnica ela define os layouts, como que essa nota fiscal de serviço ela vai ser emitida, os campos, o que eu tenho que colocar lá. Por exemplo, locação de bens móveis, eu vou ter que botar, apesar de ser uma nota fiscal de serviço eletrônico, eu vou ter que inserir o NCM do bem que eu estou locando. Vai ter campo para isso. De outro lado, a locação de bens imóveis na nota fiscal de serviço, eu vou ter que colocar a matrícula do imóvel. Isso são condições para poder validar a emissão dessa nota fiscal de serviço. Então, ela vai ter até CID, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Então, assim, pessoal, Leandro, já está pronto para me emitir a nota fiscal de serviço? Não, porque a nota técnica 5/2025 não está disponibilizada no ambiente de produção. Então, tem que mapear, colocar no radar, porque a qualquer momento é disponibilizado. Lembrando, vale frisar aqui que o município de Goiânia, a prefeitura, a partir de outubro de 2025, pelo decreto municipal, salvo engano, acho que 2.824, ela já estabeleceu que algumas classificações econômicas, a gente já até viu aqui também, são obrigadas a emitir a nota fiscal de serviço ainda de locação, tá? De aluguel de máquinas e equipamentos, por exemplo, industriais, ainda que não tenha incidência de ISS. Então, isso é uma obrigação acessória exigida pelo município de Goiânia, pela prefeitura, só para a gente fazer um paralelo aqui. Então, pessoal, é isso que trata esse tanto ato conjunto, 1 de 2025, né, da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS, e do comunicado. Na nossa avaliação, a gente não vê com bons olhos essas normas secundárias, porque elas desnaturam o que está na lei complementar. Se você for na lei complementar 214/25, artigo 348, parágrafo 1º, lá não fala de flexibilização, lá continua a mesma redação. Você tá dispensado o recolhimento de IBS da CBS desde que o cumprimento das obrigações acessórias elas sejam atendidas. Então, assim, esse fluxo aí, esse volume de norma secundária, ela fica desnaturando a lei complementar e aí fica causando todo um tumulto. Às vezes, os profissionais ficam perdidos se eles têm que emitir nota fiscal já de locação, se não tem. Então, esse volume de ato administrativo acaba prejudicando o fluxo da implementação da reforma tributária. Mas, em suma, é isso, tá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Everaldo, Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala. Everaldo, eu queria fazer. Doutor Leandro, aí fala para destacar o IBS e o CBS, né? Sim. Você destaca na nota, mas não cobra do cliente, é isso? Na verdade, bom questionamento, viu, Abraão? Na verdade, é o seguinte: primeira coisa que a gente tem que entender com relação ao IBS e CBS é que ele é um tributo calculado por fora. Ou seja, ele é diferente do que a gente está acostumado com ICMS, com ISS, com PIS, com COFINS. Então, ele é calculado por fora. Então, significa dizer o quê? Vamos supor que eu tenho uma operação com bem ou uma operação com serviço. E seja ali uma operação com R$1.000. Tá? Uma operação com R$1.000. Vamos entender que a alíquota do IBS e CBS somada seja 28%. Então, tem R$200 que vai ser ali somado com o preço do bem ou o preço do serviço, que é igual ao total da nota. Então, seria R$1.000 mais 280 é igual ao quê? Ao total da nota, 1.280. Então, o IBS e CBS ele é cobrado por fora. Então, o que vai para o caixa da empresa, Leandro? Só os 1.000. O que vai para o caixa da empresa é só 1.000. Diferente do que a gente tem hoje do ICMS, que é efeito cascata, tributo sobre tributo. Totalmente diferente. Hoje o ICMS, você tem um preço do bem,
Aí você agrega, vamos supor que esteja na alíquota modal, 19%. Você acresce 19% num preço, majora a base e vem depois aplica 19% de novo. Então, assim, já o IBS e o CBS, no contexto da reforma tributária, é diferente. Ele é calculado por fora. Alguém quer fazer pergunta? Alguém quer fazer? Alguém quer fazer? Bem, se não tem alguém para fazer, eu vou fazer a minha pergunta. É o seguinte: para 2026, aqueles que colocarem o IBS e o CBS na nota fiscal, não tem qualquer problema, né? Não, justamente tem que cumprir as obrigações acessórias para não haver recolhimento do IBS e CBS. Ainda Agora. Tá, não. Não. Então, deixa ela. Pode colocar, pode colocar. Ele cumprindo essa determinação a partir de abril, né? A partir de abril, né? Não, na verdade é assim, por exemplo, o que o ato conjunto, aqui, o que o ato, deixa eu só mudar aqui, deixa eu só compartilhar aqui, de novo. Aqui, ó, artigo 3º aqui do ato conjunto 1 de 2025, do Comitê Gestor da Receita Federal, que ele falou o seguinte: até o primeiro dia do 4º mês subsequente da publicação da parte comum do regulamento do IBS e da CBS. Então, não é que é abril. Quando sair o regulamento, a partir do primeiro dia do 4º mês subsequente, para quem não destacar o IBS e CBS, aí não tem flexibilização mais, aí já tem aplicação de penalidade. E esse ato saiu quando? Eu acredito que ele deve sair agora pelos próximos dias agora, viu? Até antes de terminar fevereiro. Quer dizer que, a partir do ato, aí você tem 4 meses para você. É isso aí. Isso, a partir do ato, né? Isso, até o primeiro dia do 4º mês subsequente, ao da publicação A partir do ato. Aí nós temos que ficar antenados para essa publicação do ato, né? Isso. Mas aí é que a gente vem batendo nessa tecla, né, presidente? O que eu observo? Se eu fiz esses testes desde outubro de 2025, o que eu estou esperando para fazer? Assim, o que a gente observa na linha do tempo é o seguinte: a empresa que não fez esses testes junto com o TI, desde outubro de 2025, o que ela está esperando para fazer? Então, esse ato, vamos supor que o ato ele foi publicado agora no dia 28, no dia 27 de fevereiro, certo? Então, eu tenho fevereiro, aí eu tenho março, abril, maio, junho, até junho para cumprir o determinado. Se for publicado em fevereiro o decreto, março, abril, maio, 1º de junho, até 1º de junho não tem multa, dia 2 já tem. Exato. Você entenderam aí, pessoal? Entenderam aí, né? Então, o Fábio, falar, Fábio. Posso falar? Ó. Não, é só ressaltar o que o Leandro já falou repetidas vezes, é que o artigo que ele está mencionando, o artigo 3º aí, fala que você tem que fazer o registro do campo do IBS-BS. E o item 2, será considerado atendido o requisito para a dispensa do recolhimento do IBS-CBS, o que está previsto no parágrafo 1º do artigo 348. Ou seja, você tem que colocar o preencher da forma correta o IBS, o C-Castível e o CST, né? O CST. Por quê? Porque lá no parágrafo 1º do 348 fala: fica dispensado o recolhimento do IBS-CBS relativo aos fatos geradores ocorridos no período indicado no caput em relação ao sujeito passivo que cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação. Que não é só você preencher lá o campo do IBS-CBS, você tem que preencher os códigos corretos. Se colocar código errado, você não está cumprindo a obrigação acessória de forma completa. Isso. E mais um detalhe. Para você. E mais um detalhe.
várias pessoas, eu já vi muitos profissionais que estão pensando que sempre será 0,1 e 0,9, né, de BSBS. E não é bem assim, é por segmento econômico. Você tem que mapear o segmento para ver se essa alíquota ela é correta. Então, vamos supor assim, o que o pessoal está perguntando, ficar bem na prática, bem na prática aqui. Vamos supor que o ato ele saia no dia 1º, no dia 2 de março. Aí, qual o prazo que nós temos para indicar corretamente o IBC IBC e o CBS lá, Aí seria, se ele na sair, nota? aí seria 2 de julho, já aplica a multa, a penalidade. A partir de 2 de julho. Como que é? Aí, se 2 de fosse... julho. 2 de julho. Julho. Então, se ele sair no dia 2 de março, eu tenho até o dia 2 de julho para cumprir essa determinação, né? 2 de julho já é aplicação de penalidade, Junho. até primeiro. Até o 6, 1º de 2 julho, dia 2 já tem aplicação de penalidade. Eu não entendi. Até o dia 1º de julho, se não tiver destaque na nota emitida, não tem penalidade. A partir do dia 2 de julho já tem penalidade. Exatamente, 2 de julho, já tem penalidade. Então, ficar atenado aí a partir da data que foi publicado esse ato, aí, o Fábio, vê esse ato aí, divulgar isso aí, ó. Olha, vocês agora têm que fazer isso, não esperar para o dia 2 de julho, certo? Não esperar. Então, a partir do ato, e se eles não estão fazendo agora, a partir do ato, é obrigação do contabilista falar para a empresa, ó, você tem que fazer isso, né? É isso? É isso, Leandro? Exatamente, presidente. É como eu estou falando, as empresas, os contribuintes, eles não podem trabalhar com essa flexibilização. Essa flexibilização ela é perigosa. Na lei está a partir de 1º de janeiro de 2026. A Receita Federal flexibilizou. Então, aproveita agora esse período para fazer os testes. Exato. Então, o Fábio, então, no dia que sair essa aqui, a gente vai fazer um comunicado e, olha, pessoal, a partir de hoje, quando sair o comunicado, a partir de hoje, não espera os 4 meses, a partir de hoje, exija do seu cliente a indicar o IBC e o CBS na nota fiscal, o CECRIS, né? É isso? Exato. Todo o conjunto de elementos, né? A alíquota do IBS da CBS, o CST, o CCLS. Se a empresa for optante pelo Simples Nacional, observar a estrutura do arquivo eletrônico, ver se o código de registro tributário está 1, 2 ou 4. Tudo isso tem que ser verificado a contento. Tudo isso tem que ser verificado. Né? Certo. Eu pergunto para o pessoal aí. Entenderam bem aí, né, pessoal? Alguém não entendeu? Alguém não entendeu? Eu gostaria que o Antônio Eiros falasse alguma coisa aí. Se é isso mesmo que nós estamos pensando ou não, Antônio Eiros. Seu Beraldo, é exatamente o destaque, igual o Leandro falou aí, tem que seguir essas notas técnicas, né, do comitê gestor, porque automaticamente a Receita vai começar a cobrar, né? E aí ela vai punir, como ele disse aí, o período. Após 4º mês, né, a partir da data da promulgação. Se promulgar lá em julho, vai mês 7, 4, 11. Então vai começar a cobrar a partir de novembro, seria isso, no meu entendimento. Tá certo. Geraldo, dá o pitaco seu aí. Geraldo Marcelino. Vai, Everaldo, eu não vou optar, acho que não vai valer muita coisa, não, porque conforme você afirmou aí, e o Leandro, nós não temos outra saída, nós devemos estar observando tudo isso aí, né? Apesar que o empresário não faz, né? Vai deixar para a última hora, que é o perigo, né? Pior, né? Verdade. Eli.
Eli Nascimento, fala. Não, na realidade, eu acredito, como o Leandro colocou aí, são as normas técnicas que estão existindo e nós vamos ter que obedecer, mas é como o Geraldo falou aí também. Vamos ter que lutar muito com os clientes para tentar ver se os TI deles programam isso, porque hoje você está cobrando deles, eles estão falando que os TI diz que está no prazo, entendeu? Então nós vamos ter que brigar muito com eles. Vai ser difícil, mas vamos ter que cumprir. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Leandro aí, uma pergunta bem prática. Tipo assim, Leandro, boa noite para você, tranquilo, né? Boa noite, tá tranquilo. Vamos supor, um cliente emite uma nota hoje de R$ 1.000. Ele tem que destacar o 0,1 e o 0,9 de IBS-CBS. Qual seria a base de cálculo desse R$ 1.000 hoje? Como que ele deveria proceder? Você poderia dar essa explicaçãozinha aí para nós? É assim, na verdade, assim, a gente precisaria de mais horas, né, Eli? Mas, assim, eu vou fazer um resumidão para você. A base de cálculo do IBS da CBS tem que ser líquida de tributos. O que é líquida de tributos? Você tem que retirar da base os tributos indiretos, que é o PIS, o COFINS, o ICMS ou o ISS, que é a atividade por prestacional. Só que para você fazer isso, você tem que saber o que compõe a base de cálculo de cada tributo desse. Então, assim, isso te respondendo de forma objetiva. Aí, às vezes, a gente falando, parece até assim, quando eu falo dessa forma, parece fácil. Mas, por exemplo, você tem que saber o que compõe a base de cálculo do PIS e COFINS. Você tem que saber o que compõe a base de cálculo do ICMS. Você tem que saber o que compõe a base de cálculo do ISS, para poder deixar essa base líquida, para só então você aplicar a alíquota, vamos entender aqui que seja uma alíquota de 28% a 28,6% de BS-CBS somado. Então, tem que extrair esses tributos e deixar a base líquida, só depois aplicar a alíquota. Agora, aí antes disso, aí tem que fazer o dever de casa. Qual que é a base de cálculo do PIS e da COFINS? O que compreende essa base? Para mim poder saber retirar do IBS da CBS. O que compõe a base de cálculo do ICMS? Porque isso já são tributos atuais, então isso é dever de casa. Aí só depois que eu souber esse valor de cada tributo indireto desse é que eu retiro da base e depois eu aplico ali. É isso. Correto. Agora, isso aí você deu o exemplo prático de uma empresa normal que é tributada pelo ICMS. E hoje, se a gente fosse fazer na empresa do Simples Nacional, é o mesmo tratamento? Não, aí você tem que observar dois parâmetros. Aí tem dois elementos que você tem que observar. Primeiro, se eu estou com IBS, CBS por dentro do DAS, por dentro do regime único, por dentro do regime simplificado, eu estou sobre uma lei específica, que é a Lei Complementar 123 de 2006, eu estou embutido, eu estou debaixo dessa regra específica, de uma lei específica, que é a Lei Complementar 123 de 2006. Aí eu observo as regras que eu tenho de Simples hoje. Porém, se eu manifestar a opção de recolher os dois tributos por fora do DAS, aí eu já estou no regime regular. Aí eu volto para a base líquida. Então, assim, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que o Simples Nacional agora, ele tem a possibilidade de ser híbrido. Vamos utilizar essa expressão, né? Tranquilo. Ele tem a possibilidade de ser híbrido. Então, tem que tomar o cuidado. Quando eu estou com o IBS-CBS por dentro, eu estou regido pelo quê? Por uma lei específica, que é a 123 de 2006. Mas se eu manifestar a opção de recolher por fora, aí eu já tenho que voltar para IBS, CBS, eu tenho que voltar o meu olhar para quê? Para a lei geral, que é a 214 de 2025. Observando aí. Peraí, Fábio, só um pouquinho. Não tem destaque na rota do Simples Nacional, né, Leandro? Não, do Simples Nacional, se eu Para esse ano não tem. Não. Conforme o artigo 348 lá. Tranquilo, obrigado. Outra coisa, pessoal, eu quero lembrar vocês o seguinte, que quando vocês forem baixar a nota fiscal porque diz o ditado o seguinte, que nada se cria, tudo se copia, né? Vocês analisarem bem individualmente todos os XML,
quando as empresas grandes, certo? Ela está fazendo assim, certo? E para vocês poderem passar para o cliente de vocês como a empresa grande estão fazendo, certo? Por isso eu estou numa posição que as minhas notas fiscais de entrada eu vou abaixar individual e eu vou analisar cada XML que está sendo lançado e como que vai fazer, certo? Baixa o XML veio assim, 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 como que veio o XML, se veio, ela trouxe o IBC, o CBS, trouxe o SECRIS, analisar direitinho como as outras empresas estão fazendo, certo? Para que a gente copie também dos outros que eles estão fazendo, tá bom? Então, a ideia minha é que vocês baixam individualmente o XML, não baixa diretamente, certo, do site lá, jogando lá para as entradas, certo? É a minha opinião a respeito do assunto. Eu gostaria que a Abrão desse o pitaco também. Mas, Geraldo, é o seguinte, eu acho que a partir desde janeiro, a gente já devia estar informando aí essa exigência aí do IBS-CBS. Porém, a gente está com uma dificuldade muito grande com o pessoal da TI, eles não querem fazer. O que eu estou fazendo, Everaldo? Eu estou enviando um e-mail para o empresário e para a TI responsável, dizendo que é obrigado a fazer e que se não fizer, daí para frente, qualquer responsabilidade de multa e tudo é por conta deles, entendeu? Estou fazendo esse comunicado porque a resistência do pessoal de TI. Fala, Presidente, Fábio. presidente, só Fala. aproveitando a fala do Abrão, e eu sempre falo o seguinte, sabe, Abrão? O que acontece? É óbvio que a gente não pode exigir muito dos profissionais de tecnologia da informação, porque eles estão no quadrante deles, mas veja bem, depende muito do grau de profundidade em que o profissional está imergido na reforma tributária. Porque, por exemplo, vou te colocar uma condição agora. Na do Simples Nacional, enquanto muitos estão preocupados com o lucro presumido, lucro real, e corretamente, né? Obviamente, mas eu vou te dar um exemplo. A empresa não faz o teste do XML para uma empresa do Simples Nacional agora em 2026, certo? Essa empresa ela tem potencial para extrapolar, exceder o sublimite de 3.600.000. Janeiro de 2027, você já começa com o IBS-CBS no regime regular. E explica para mim o desespero, o caos que essa empresa vai entrar operacionalmente. Porque, assim, ela não testou XML. Ela não sabe se o software dela está carregado com CSTs. Ela não sabe se está carregado com C-Class-Trib. Ou, às vezes, uma empresa que, de repente, nunca teve esse potencial de ultrapassar 3.600.000, mas ultrapassa em 2026 agora. E aí? Essa empresa vai entrar em colapso na hora de emitir nota. Ou ela nem vai validar a nota. Ela nem vai conseguir validar a nota. Vai entrar em colapso. Aí ela não emite nota, não vai receber o dinheiro do cliente. Não vai faturar. Certo? E um detalhe que eu chamo a atenção. Um outro detalhe muito perigoso, Fábio, assim, que eu vejo com muito receio é o seguinte. A reforma tributária ela trouxe várias novidades, várias viradas de chave. Uma delas, e que as empresas, seja o departamento de faturamento, de compras, ou se a empresa é familiar, o próprio sócio que emite nota, algo que eles não estão acostumados, não é da familiaridade das empresas. É emissão de nota de débito e nota de crédito. É uma nota complementar à nota originária. Eles não estão acostumados com esse cenário. E essa nota de débito e crédito não é para 2027, não. É para 2026. E aí é por isso que eu falo, Fábio, o seguinte. Quando o profissional não tem um grau de profundidade necessário para a interpretação jurídica de lei, ali no artigo 348, parágrafo 1º, ele está falando obrigação acessória. Não é só destaque de alíquota. Isso que eu falei. Não é só destaque de alíquota. Aí tem além do CST e do C-Class-Trib, ainda tem emissão de nota de débito e nota de crédito. Leandro, quando eu vou usar uma nota de débito? Eu tenho um inadimplemento. Eu vou usar nota de débito. Agora eu tenho que tomar cuidado para não confundir nota de débito com nota fiscal complementar, que uma não vai fazer o papel da outra.
Aí tem a figura da nota de crédito. Aí eu tenho que preocupar quando tem uma operação que o fornecedor é presumido real com o adquirente do Simples. E o do Simples ele faz a devolução para o fornecedor. Só que o Simples não pode destacar IBS e CBS. Como que resolve? Qual é a solução para a situação? E eu estou falando agora, 2026. Não estou falando 2027, não. Porque isso vai acontecer. O Simples Nacional, uma hora ou outra, ele vai ter que devolver o bem. Ou porque o bem chegou com vício, alguma adulteração, algo nesse nível. Como que esse Simples Nacional vai devolver o IBS-CBS para o fornecedor se acreditar? Aí alguém pode falar, mas Leandro, 2026 não tem valor econômico. Tá bom, mas o valor do IBS-CBS destacado na nota está indo lá para a plataforma de apuração assistida, que é uma plataforma que o contribuinte e a assessoria empresarial vai acessar via o quê? Via GovBR Certificado Digital. Então, aproveitando essa fala do Abrão, isso me dá muito receio, Abrão, por quê? Como que uma empresa que não recebeu o treinamento da reforma tributária, ela vai saber que existe nota de débito e crédito para complementar um inadimplemento? Emitir uma nota fiscal de crédito, por exemplo, para diminuir o débito dela e aumentar o débito no fornecedor. Outra coisa, se ela não sabe nem se o software dela está carregado com isso. Porque se ela desconhece, ela não sabe se o software dela permite a execução dessas duas modalidades. Fábio, 2 minutinhos, Fábio. 2 minutinhos. É o seguinte, pessoal. O Leandro já falou aqui, nós somos obrigados a guardar o XML durante 5 anos. É verdade, não é, Leandro? O contribuinte. O contribuinte é obrigado a armazenar 5 anos. O contribuinte. Aguardar isso. Então, você coloca isso, certo? Tanto a entrada como a saída, e vai numa nota fiscal lá do cliente e verificar se ele cumpriu as obrigações direitinho, tudinho, certo? É só você abrir o XML e está tudo lá, escrito, certo? Tudinho lá. Certo? Então, tem o IBS, tem o CBS, tem o CECRIS, tem tudo lá dentro da nota fiscal. Então, se ele não cumpriu aquela determinação, aí fala assim, olha, o seu software não está cumprindo isso. Então, exija dele isso, certo? Assim por diante, porque nós somos obrigados a falar isso, certo? Para o nosso contribuinte, certo? Fábio, fala. Falar justamente, tocar no que o Leandro tocou quando o senhor Abrão fez a pergunta. Por quê? Primeira situação, como o Leandro falou, a empresa pode agora, em 2026, sair do Simples Nacional. Aí, o contador deixar para aprender isso só no final do ano, ou 2027, e atribuir só ao programador a responsabilidade da implementação da reforma tributária, eu acho que é meio temerário, porque o empresário, na cabeça dele, quem tem que destrinchar o que é CSP, que é esse CATRIB, como é que vai tirar a nota, ele vai em cima do contador. Como é que ele vai fazer a nota de débito, a nota de crédito? Então, os contadores agora têm que já começar, já pegar qual é o produto que a minha empresa tem, qual vai ser o CSP desse produto, desse outro, qual vai ser esse CATRIB. Já tem que estar fazendo já a sua planilha, já tem que estar tentando convencer o empresário a fazer uma consultoria, tipo com o Leandro, para a empresa também ver quais são os caminhos que ela tem que seguir com o programador, mas, assim, deixar só por conta de dizer que é só para o programador que vai resolver, eu acho que não é por aí, não. Tem que também já ir se inteirando, porque a cobrança, no primeiro dia para tirar a nota, eles vão ligar para o contador. É o seguinte, pessoal, eu também, já que tem, é o seguinte, 90% dos contabilistas não sabem olhar no XML. É verdade ou é mentira, Leandro? Eu não tenho esse dado oficial, não, viu, presidente? Mas eu sei que 90% não sabe entrar lá e verificar o XML, porque nós somos obrigados, da agora para frente, a partir de janeiro de 2026, nós somos obrigados a analisar esse XML.
ou não somos obrigados? Nós somos obrigados a balizar, porque deixar por conta do software, eu acho que é muita fraqueza nossa. Então, nós temos que fazer, o seu software não está emitindo, não. Então, exija do software para que ele faça essa determinação, certo? E a gente usar isso aí para segurar o nosso cliente, tá, amor? Fala, cliente. Everaldo, Fala. eu tenho olhado o XML, lá tem, por exemplo, tem um destaque lá do IBS, tem do CBS, inclusive com as alíquotas lá, está lá certinho no XML, mas eles não implementam para sair na nota. Então, você veja bem, esse aí é um caso simples, né? Esse aí é um caso simples. Já discuti, já pelejei, por isso que eu estou informando, tirando a minha responsabilidade fora, porque o CBS e o IBS, para ser destacado na nota, é simples. Fora os demais, né? E nem isso está saindo, então o pessoal do TI realmente... Eu tenho um caso aqui de um software, Everaldo, ele tem no Brasil inteiro, é um software grande de Belo Horizonte. E eu estou insistindo com ele, é uma empresa prestadora de serviço, de locação de máquina e equipamento, e eles já contestou, não, esse ano nós não vamos fazer, só a partir de 27. Aí eu mandei, a responsabilidade vai ser de vocês. Não consigo. Ele vai ter que eu acho que o nosso colega Abrão está corretíssimo com mandar. Nós temos que, a partir de agora, não é desde janeiro, nós temos que exigir os nossos clientes a colocar com detalhes o IBS, o CBS e o CEFIS, certo? Essa é a ideia, tá? Carlos, fala. Carlos Pereira. Boa noite, pessoal. Todo mundo tranquilo? Boa noite, presidente, beleza? Boa noite, Carlos. A mesma preocupação que o senhor Abrão está tendo, Abrão, eu também estou tendo. Conversei com 2 softwares ontem, os caras disseram que não tem nota, ainda nem sabe, né? Mas no XML, velho, aparece. Mas na nota não sai. Não, mas Carlos, é no DANF que você está falando ou no XML? É no DANF e no XML. No XML. O XML aparece. IBS, CBS. Aparece mesmo. No DANF só vai constar futuramente, ainda está em estudo. Exato. Mas não era abril agora? Não era a partir de 1º de abril? Não. No DANF ainda está em estudo ainda para ser destacado, para aparecer. Por enquanto, só no XML. Mas no XML está aparecendo, normal. Sim. Carlos, para auditor fiscal, nota fiscal é XML, não é DANF. Exato, não é DANF, tudo bem, concordo com você. Eu tive o mesmo entendimento do Abrão aí, né? Não, veja bem, Carlos, o que estiver dependendo do fisco para ser operacionalizado, não te preocupa. Está tranquilo. O destaque no DANF está dependendo do fisco, não está dependendo do contribuinte. Agora, o XML, não. XML, sim. Tá? Agora, você até falou, Leandro, na reunião anterior, da nota fiscal que já está em estudo e tal, quer dizer, ele não finalizou. Não é que não vai ter no DANF, vai ter no DANF, mas exato. Está em estudo. Vai ser destacado, sim. Isso, ótimo. Agora, eu queria chamar a atenção lá na fala do Abrão, eu coloquei esse XML aqui em tela, mas olha para você ver. Depende muito, como eu falei, depende muito do grau de profundidade dos profissionais que estão assessorando a empresa. Porque, veja bem, cada item. Esse XML aqui tranquilo, que a tributação é integral. Se você errar aqui no CST e se você errar no C-Class Trip, tudo para frente não vai validar mais. Exato. Aí aqui começa um outro problema. Eu coloquei R$1.000 aqui. Eu faço a pergunta, essa base está certa? Essa base para o IBS e IBS está certo? Não, porque está cheio. Foi excluído os tributos? Tem que excluir, exatamente. Eu estou com a base líquida certa? Não. Isso foi verificado com o cliente antes de emitir a nota? Tem Outra que verificar. Coisa, essa alíquota de 0,10 e 0,9 CBS, isso aqui está certo? É essa alíquota mesmo?
A princípio de teste, né? Tá Isso certo. aqui não é regra, em 2026. Não é toda nota que tem que ser 0,0,9. É por segmento econômico, tem que mapear. Vai ter segmento econômico que não será 0,1, 0,9. Outro detalhe, o IBS municipal tem que ser sempre zero. Por enquanto. Em 2026. É Em esse ano. 2026. Ano que vem a gente Aí vai o programador, ele vai ter que saber o mínimo, o básico, que é como essa campo de IBS municipal, ele vai se comportar em 2027 e 2028. É o mínimo que ele tem que saber, é o básico. Certo. Então, assim, Entendi. aproveitar uma fala, é fácil, depende de quem está assessorando a empresa. Porque se isso aqui não tiver sintonia, aí ele vai ficar emitindo nota, dependendo, vai validar, mas depois pode vir surpresa pela frente. Aí que está o problema. Mas valeu. Obrigado pela orientação, muito bom. Beleza. Leandro, a gente precisa ter cuidado, inclusive, com o cadastro dos clientes, que dependendo do cadastro do cliente, se é fora do município, uma empresa prestadora de serviço, se não tiver lá cadastrado você não consegue emitir a nota. Isso. Entendeu? Por exemplo, Abraão, nesse exemplo que eu dei aqui do XML. Tanto do cliente como do fornecedor. Você tem que ter o cadastro do cliente, do fornecedor e do produto, vai ter que estar bem afinado com a legislação, né? Senão, porque antes a gente fazia uma gambiarra e fazia a nota. Agora não, se não tiver dentro do padrão da lei, não sai a nota, né? Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui mesmo nesse XML. Se eu estiver falando de uma receita, vamos pensar um segmento aqui de bares e restaurantes. Se eu estiver falando aqui de uma receita de fornecimento de alimentação, de bebida não alcoólica submetida a preparo do estabelecimento, aqui já não é mais 0,1 e 0,9. Já começa por aí. Aqui já não é mais. Aí quer ver um outro detalhe muito específico? Se o bar e restaurante ele for cadastrado junto ao iFood, a comissão que esse bar e restaurante paga para o iFood, eu já tenho que excluir da onde? Da base de cálculo. E é comum bares, restaurantes, pizzarias ser o quê? Cadastrados no iFood. Então, você vê, a profundidade da coisa ela vai muito mais além. Agora, para o bar e restaurante, ele tem só receita de fornecimento de alimentação de bebida não alcoólica submetida a preparo do estabelecimento? Não. Ele tem outras receitas lá. Aí vem o produto, a questão que você falou, Abraão, do produto. Por quê? Então, assim, lá no bar e restaurante, eu já tenho o picolé, eu já tenho o sorvete, eu já tenho a bala, eu já tenho o bombom, certo? Eu já tenho um pote de sorvete. Ah, mas peraí, então, esse aqui é adquirido de terceiro. Ah, tá bom. Então, eu tenho baliza para reduzir, para usufruir da redução de 40% de 28%? Não tem baliza para isso? Não, não tem. Não tem. Então, é como você falou, Abraão, até o cadastro de produto ele tem que estar alinhado à lei complementar 1485. Se não tiver alinhado, aí tudo para frente vai ser ali impactado. Antes de eu passar para o Otávio, não, pode deixar aí, Otávio, agora eu passo para você. Eu pergunto para você, Leandro, muita gente ainda está consertando o XML. O XML vem errado, ele vai no programa e conserta o XML, certo? A partir de agora, desde janeiro, que não pode se consertar mais XML, é verdade? Veja bem, presidente, no contexto, tem um áudio aberto aí, tá dando. Eu pergunto. Eu entendi a pergunta. Eu entendi. Entendeu? Entendi. Veja bem, no contexto da reforma tributária, que é o que nós estamos falando aqui, se tratando de IBS e CBS, o que vai acontecer? Quando eu for fazer qualquer ajuste no que tange a IBS e CBS, tendo em consideração que a apuração é assistida, é uma plataforma digital que é apuração assistida,
eu vou ter que fazer esse ajuste com 3 opções. Eu tenho 3 opções. Ou eu emito nota fiscal de débito, ou eu emito nota fiscal de crédito, ou eu faço um evento. Eu realizo o evento. Tem 3 opções. Agora, óbvio quando ela tem a figura da nota fiscal complementar. Por exemplo, eu destaquei um tributo a menor. Eu faço uma nota fiscal complementar. Aí eu não vou fazer nota de débito. Então, assim, aquelas notas que a gente está acostumado, elas não vão desaparecer. A normal, a complementar, não vai desaparecer. Mas no tocante ao IBS-CBS, para mim ajustar, para mim aumentar, diminuir tributo, aumentar ou diminuir IBS, ou vai ser por meio de uma emissão de nota de débito, ou vai ser por meio de uma emissão de nota de crédito, ou um registro de um evento, ou um complemento, uma nota fiscal complementar. A complementar nós já temos hoje, para o ICMS, não é aqui nenhuma novidade. Mas 99% dos casos, se tratando de IBS-CBS, para mim ajustar a apuração, tem que ser por meio dessas 3 possibilidades. Ou nota fiscal de débito, e aí, pessoal, tem tipo para todo gosto. Tem nota fiscal de débito até para desenquadramento, sim. A nota de débito, nota de crédito, e o que não foi emissão de nota, eu vou ter que registrar um evento vinculado àquela nota. Vou dar um exemplo. Estorno de crédito. Se eu não der uma nota de saída anulando o estorno, eu vou precisar fazer um evento. Então, olha, pessoal, veja bem, eu estou entrando aqui na seara operacional. A gente está falando que não estou nem falando aqui da área jurídica tributária, não. Estou falando de operacional aqui mesmo, operacional 1. Então, aí é o receio que eu estava falando. Porque uma empresa que não recebeu o treinamento da reforma tributária, ela não sabe nem o que é nota fiscal de débito e crédito, que é uma novidade, mas ela também não se preparou. Como que ela vai trabalhar essa transição, que é de 2026 até 2033? Como que ela vai viver nessa transição? Deixa eu falar outro detalhe muito importante. A gente já sabe que a nota fiscal de serviço eletrônica, tanto para alocação de bens móveis como para alocação de bens móveis, existe a nota técnica, mas ela não está disponível no ambiente de produção. Perfeito. Mas eu faço a pergunta. Eu, profissional que assessoro empresa, tá? Não só a área contábil, mas a área jurídica e tributária, a assessoria empresarial como um todo. Eu sei falar hoje para o cliente se a carga tributária dele no aluguel vai aumentar, vai diminuir, e qual ano isso vai acontecer, entre 2026 a 2033, e em qual valor do aluguel, se aumenta ou se diminui. Então, pessoal, não é só obrigação acessória. Se eu estou esperando a nota ser disponibilizada para emitir, já foi um grande passo. Já foi um grande passo. Eu já saber que eu vou registrar essas operações com NFSE. Já foi um grande passo. Mas agora vamos para o que interessa. Vamos para o que o empresário quer. A minha carga tributária e, excepcionalmente, falando de pessoa física, tá? Porque a jurídica, ela já nasce tributando. A jurídica, ela já nasce tributando IBS-CBS. Mas eu falo, e a física? E a física? Essa eu tenho que voltar um olhar mais especial para ela, por quê? Entre 2026 e 2033, quando aumenta a carga, quando diminui, se aumenta, em que ano e em qual valor do aluguel? É isso que o empresário quer. No final do dia, o que o empresário quer é o quê? Solução, redução de carga tributária. Aí a obrigação acessória divide com quem? Com software, com TI, por aí vai. Deixa eu falar isso agora. Falar. É o seguinte, a grande dificuldade, o Abraão já falou o que está acontecendo. Os programadores, eles estão relutando, certo, em fazer essa menção no XML do IBS do CBS, do 0,1 com 0,9, alegando que a partir de 2027 já vai ter que calcular o PIS e o COFINS. Aí eles estão alegando para as empresas que eles têm que fazer 2 serviços. E aí eles estão querendo cobrar. Bom, é uma situação que os programadores estão jogando para a contabilidade, certo? Essa responsabilidade. Isso não é responsabilidade nota, não. De nós, contadores, trabalhar com isso. Qual seria a solução que eu estou achando que a Receita Federal fica fazendo ato normativo, nota técnica de nota fiscal, não sei o quê,
Por que que ele não vale? Por que que ele não breca a validação da nota fiscal? Essa é uma pergunta que poderia ser feita para a Receita Federal. Seguinte, o cara não destacou lá no XML, o IBS, o CBS, você não valida a nota dele, pronto. Aí os programadores têm que se virar com isso, porque nós estamos tendo uma grande dificuldade, certo, de implementação com isso aí, com os programadores das empresas. Mas muito, às vezes vocês não têm essa vivência, a gente tem empresa de lucro presumido, lucro do simples, lucro real, lucro presumido, empresa de simples. A gente vai conversar com o empresário, aí o empresário pede para a gente conversar com o programador. O programador, em vez de falar com o empresário, não. Eu falo para ele fala que isso não é sendo exigido agora, que isso não vai acontecer, e patati e patatá. Eu estou mudando a maneira de dialogar com os programadores. Eu estou chamando o empresário, vai meu filho, e chamo o programador. Aí nós sentamos lá e falamos, fulano, as regras são essas que está posta. Você quer trabalhar com isso? Ah, mas isso vai dar trabalho e a empresa vai ter que pagar por isso. Foi, moço, assim, aí são alguns programas pequenos, né, que algumas empresas utilizam, não são programas de grande porte, né, de empresas que têm renome nacional. Então, essas empresas pequenas estão com essa dificuldade. Já essas empresas de renome nacional, aí elas estão habilitadas a trabalhar está habilitado a trabalhar de maneira correta. É o seguinte, antes de passar por ele, acontece que para o ano de 2026, eles deram essa chance para você ir aperfeiçoando isso, certo? Agora, se eles não quiserem fazer isso, aí você, como o Abrão falou, você manda a correspondência, se você não fizer, a partir de 2027 vai ser obrigado. Mas você não está acostumado a fazer isso. Como que você vai aprender se você não acostumou? Para você fazer a faculdade, você formou por 5 anos, certo? Poxa vida, será que esse pessoal vai fazer isso no estalar do dedo? Não pode, certo? Então, eles têm que fazer o quê? Ir para homologação e acostumando a fazer essa missão da nota do XML corretamente. Essa é a chance que eles deram para 2026, certo? Antônio Edes, fala. O Leandro, você falou aí a respeito das notas de crédito e notas de débito. Inclusive, você mencionou a questão de estorno de crédito, essas coisas. Hoje, no STE, lá no artigo 60, ela tem a respeito do estorno de crédito de CMS, daquelas, quando você não tem aproveitamento. Se você compra um produto com a mercadoria com destaque CMS e vende ela isenta, por exemplo, o agro, né, dentro do estado ela é isenta, você tem que estornar proporcionalmente aqueles valores. Tem a previsão já de como seria esse estorno, apesar dessa nota desse estorno de crédito, igual você falou, da nota de crédito, nota de débito, ou seria simplesmente também fazer o estorno dentro do expediente fiscal? Na verdade, o que nós temos de previsão? Primeira coisa, tem que mapear a operação. Tem uma operação que você tem que registrar um evento para estornar, e tem uma operação que você emite uma nota fiscal de saída para anular. Então, tem que mapear por operação, é casuístico. Mas, assim, se a gente for tomar por base, assim, tem regra, por exemplo, uma operação isenta daquele produto, quando você der saída nele, você não pode manter em operação isenta, você tem que tornar um crédito. Algumas operações imunes, por exemplo, você pode manter. Outras você tem que tornar, certo? Alíquota zero é uma exceção à regra. Alíquota zero é virada de chave. Nós não estamos acostumados a isso hoje, mas é uma realidade na reforma tributária. Na alíquota zero, eu não preciso estornar o crédito, eu posso manter. Então, por exemplo, um exemplo de imunidade que eu não preciso estornar o crédito, exportação. Eu não preciso estornar o crédito IBS-CBS. Outro aqui, radiodifusão, livro, essas imunidades constitucionais eu não preciso tornar. Mas, assim, eu tenho que mapear as operações, porque tem uma operação que eu vou ter que fazer um evento registrado na nota fiscal. Então, é uma situação. Aí já tem situação que, para me anular o crédito, eu não registro o evento, eu emito uma nota de saída para anular a entrada.
a aquisição do crédito. Então, assim, é casuístico. Tem que mapear por operação para você trabalhar. Agora, uma situação agravante é que, se eu utilizar esse estorno, eu posso ter que estornar ele, só que atualizado monetariamente. O que é atualizado monetariamente? É aquele 0,33% ao dia, limitado a 20%, mais 1% no mês antes do pagamento, mais 1% no mês que eu pagar. Então, hoje eu estorno o ICMS, mas eu não tenho essa atualização monetária. Na reforma tributária tem essa figura de além de eu estornar, eu já não vou estornar aquele crédito principal, eu vou estornar ele atualizado monetariamente. Tem previsão expressa na 214. Ou seja, pessoal, quando você olha todos os aspectos que você olha da 214, do 25, que encampa a reforma tributária, ela é casuística. Não tem um padrão que você possa dizer, olha, faz assim. Por exemplo, doação. A regra da doação é não incidência. Não vai incidir BSBS, só que tem um problema. Na saída, tudo bem, não tem incidência, mas se eu tomei crédito do produto que eu estou doando, o fisco não vai permitir você ficar acumulando crédito, porque você fez a doação. Aí tá, mas espera aí, se for... Aí, tá bom, a regra é não incidência, tá? Tudo bem. Mas desde que não haja o quê? Contraprestação em benefício de quem? Do doador. Então, quer ver uma coisa, eu até falo assim, meio só para aqui dar um exemplo, vou dar um exemplo bem claro para você. Por exemplo, a palestra que o menino lá, esqueci o nome dele, da Receita Federal, dá todo mês de março do imposto de renda. Aquele PIX que é feito para ele levar de cada, agora vai ter que tomar cuidado. Porque se esse PIX ele é caracterizado como uma doação, e existe uma contraprestação em benefício do doador, quem é doador? Quem fez o PIX. Para ele fazer a palestra aqui. Aí tem que rever essa situação, porque aí tributa IBS-CBS. Porque a condição para não incidir IBS-CBS na doação é que não haja contraprestação em benefício do doador. Aí vem aquela questão que eu te falei do estorno. Opcionalmente, a empresa pode optar por tributar, para anular o quê? O crédito da entrada. Só qual que é o detalhe? A base de cálculo tem que ser a valor de mercado. Aí você fala assim para mim, não, mas então eu vou querer estornar, não vou querer tributar valor de mercado. Tudo bem, mas você não sabe se o bem desvalorizou no mês seguinte. Então, é só uma dica, pessoal. Isso no meu treinamento que eu faço, meu treinamento fechado de reforma tributária, eu desmiuço isso para quem faz treinamento. Para quê? Para você entender a essência da reforma tributária. Para que você não fique no software e tenha segurança do que você está fazendo. Que você não fique refém do software. Você saiba o que você está fazendo. Porque às vezes você chega, por exemplo, bonificação. Qual que é a regra de bonificação? Não incidir. Mas se eu emitir uma nota por unidade de medida, eu tributo. Aí eu tenho que saber qual que é o contexto, o que significa isso, unidade de medida nesse contexto, para mim não pensar, para mim não trazer para mim não estar emitindo nota de bonificação e não estar tributando IBS-CBS. Então, Leandro, eu tenho que mapear a operação do cliente, conhecer a operação? Tem. Porque eu não sei como é que sai, qual que é a unidade de medida que sai na nota dele. Né? É o N, é fardo, é litro. Qual que é a unidade de medida? Aí, pessoal, se você for transferir isso aí, deixar na conta de outra pessoa para fazer, não vai fazer. Então, é como eu falo. Por exemplo, essa questão, é igual o Otávio falou agora há pouco. Sobre essa questão essa questão do programador. Os profissionais vão ter que tomar muito cuidado, porque a empresa do Simples Nacional, que for B2B, business to business, ou seja, ela está no meio de cadeia, fatalmente ela vai ter que recolher o IBS-CBS por fora. Qual que é o grande detalhe? A apuração será idêntica de quem? De um lucro real de lucro presumido. Por quê? Porque eu vou trabalhar com não cumulatividade.
Aí, Leandro, mas eu vou ficar caladinho aqui, não vou falar nada. Não adianta que o representante legal ele vai descobrir. Seja por uma visita de alguma outra assessoria, seja pelo concorrente, porque o preço não vai bater, financeiramente não vai bater, né? Aí alguém pode dizer assim, Leandro, mas a carga tributária líquida vai aumentar. Não, vai aumentar, mas ele vai ter crédito. E se o concorrente dele e os concorrentes dele do segmento vão se adaptar. Se ele não aderir à manifestação, se ele não manifestar a opção, ele vai ficando obsoleto no mercado. Então, aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, que o Simples Nacional Híbrido, ele vai te forçar a apurar, entre aspas, um lucro real. Everaldo ausentou da mesa dele. Ah, tá voltando. Estou chegando. Quer falar mais alguma coisa, Luiz? Não, é porque como o Leandro tinha finalizado, aí eu sou direcionar a pauta. Aí você pode tirar a mãozinha daí, ó. Você tá atrás. Apaga sua mãozinha. Alguém mais quer falar alguma coisa? O Leandro vai entrar no outro assunto, Leandro. Deixa eu só mostrar deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor quer com emoção ou sem emoção? Com emoção, vai. Olha só, nós adiantamos aqui que haveria tributação sobre lucros e dividendos, inclusive para sócio optante pelo Simples Nacional. Nós adiantamos aqui, quando ainda era projeto de lei, tá? Não era nem lei ainda. Nós adiantamos aqui o acréscimo de 10% nos percentuais de presunção do lucro presumido. Né? Isso no que toca a imposto de renda e contribuição social. Aí, Abrão, essa cabe para você. Não pode esquecer de herbicida, inseticida, PIS e COFINS. Que a gente olha muito para o imposto de renda e contribuição social, esquece o PIS e COFINS, esse acréscimo de 10%. Como inseticida é defensivo agrícola, né? A alíquota é zero, né, de PIS e COFINS. Vai tributar 10% do sistema padrão do regime tributário do contribuinte. Então, por exemplo, se ele tiver no lucro presumido, 10% de 0,65%, 10% de 3%. Se ele tiver um não cumulativo lucro real, 10% de 1,65%, 10% de 7,6%. Aí lá tem uma enxurrada. Tem inseticida, herbicida, aqueles defensivos agropecuários. Mas onde que eu queria chegar, presidente? Olha a novidade aí para o brasileiro, tá? Ó, Imposto sobre grandes fortunas, IGF. Estou adiantando aqui em primeira mão, igual a gente fez com os outros, com tributação de lucro, de dividendos, acréscimo de 10%, imposto sobre grandes fortunas. O fato gerador é a propriedade de bens e direitos cujo valor conjunto ultrapasse 10 milhões. Realmente, Beleza, 10 milhões é de grande fortuna mesmo, né? Presidente, não. Assim, é igual não, a gente 10 milhões? Não, 1 milhão para a pessoa jurídica não é nada. A gente fala assim, 1 milhão. 1 milhão para a pessoa física, talvez não seja muita coisa, mas para a pessoa jurídica não é nada. Às vezes fala assim, eu recuperei 10 milhões. Você pega 5 anos de recuperação. Tem filme por aí afora que fatura 34 milhões, né? Não. E outra coisa, presidente, hoje coisa mesmo. Na era digital, hoje está muito fácil. Então, assim, não é muita coisa. Fala, não. Distrata aqui, ó. Fica instituído o imposto sobre grandes fortunas. Isso. O fato gerador do IGP, Imposto sobre Grandes Fortunas, é a propriedade de bem. Propriedade de bens e direitos cujo valor conjunto ultrapasse 10 milhões. Então, olha só a sacada aqui, ó. Quando a gente fala bens e direitos, você já pode pensar cota de capital, tá? Já pode pensar cota de capital. Então, para apuração do patrimônio que trata o CAP, deve ser descontadas as quantias referentes a dívidas e ônus reais do contribuinte.
Ainda bem que é projeto ainda. Mas na realidade que nós estamos vivendo hoje, tributando lucro e dividendo, de se ficar, de mapear. Tem que mapear, colocar no radar. Mas é muito Antônio Neus, você vai ter que pagar, Antônio Neus. Aí Como tá, é que é, professor? Fábio, como é que é o negócio aí? Vai ter que pagar esse imposto agora, hein? Ah, eu já estou preparado. Esse cabo é Aí tá. Aí, ó, para fins de funcionalidade. aplicação do valor dos bens e direitos que compõem o patrimônio, deve-se considerar as cotas ou ações de emissão de pessoa jurídica, a cotação de fechamento do último dia, as cotas ou ações de emissão de pessoas jurídicas, joias, joias, metais preciosos, obras de arte e outros bens móveis. Para bens imóveis, o valor de referência apurado na forma do artigo 256 da 214/25, que trata da reforma tributária. Aí, olha aqui, presente. São contribuintes do imposto pessoas físicas domiciliadas no Brasil, as pessoas físicas residentes no exterior, em relação aos bens localizados no Brasil, até o espólio entrou aqui, ó. O espólio referente às pessoas e aos bens de que tratam esses 1 e 2. Até o defunto. Aí o imposto é calculado de acordo com a seguinte tabela progressiva, de 10 milhões a 99.999,999, 1%. Aí vem a segunda faixa, 2, terceira faixa, 3, por aí vai. Aí olha só. É pouco demais, Leandro. A tributação é muito pouco aí, rapaz, essa fortuna danada. Isso. Aí para não haver bitributação, o que o legislador aqui infraconstitucional fez? Falou, não, vou deduzir o ITR, vou deduzir o ITR, vou deduzir o IPVA e vou deduzir o IPTU. Volta um pouquinho lá. Até 10 milhões é quanto? De 10 milhões a... Até 10 milhões não paga nada. 999.999,99, 1%. 10 milhões paga 100 mil. Isso. Paga não, ué. Aí aqui, de 6 milhões. Agora aqui tem a parcela deduzida, tá? A gente vai ter a alíquota efetiva. Essa aqui é a alíquota nominal. Vai ter a alíquota efetiva. Mas isso não é para nós, não, Leandro. Larga disso, tem. Não, mas tem que mapear, viu, presidente? Lembra que eu falei dos 10% do lucro presumido? Tem que mapear. Tributação de lucro e dividendo. Tem que mapear. Aí, quando foi na hora de fazer a ata, foi aquele desespero. Aquela corrida contra o tempo. Aí, deduz ITR, PVA, IPTU. Ele tem que ser pago, deve ser recolhido até o último dia útil do mês de abril. Tá? Aí aqui é só o fundo de arrecadação, vai para o fundo de combate e arrecadação à pobreza, e é isso. Então já vamos mapear, porque na atual cultura, não duvido nada. Leandro, eles vão criar esse imposto. E será que eles vão diminuir os outros? Não. Não, por exemplo, se está crescendo 10%. É dinheiro demais, cara. Se está crescendo 10% no imposto de renda, na contribuição social, nos percentuais, está crescendo 10% em produto que é alíquota zero do PIS e COFINS, para não ser mais alíquota zero. Crédito presumido, você só está inflacionando 90% mais 10%. Então, assim, a temática aqui em 2026 a coisa tomar dimensões aí. Arrecadar. E vai aumentar o Bolsa Família. Na verdade, presidente, o país está com déficit assim, extraordinário, né? Eu não tenho dados reais, mas eu vi um comentário aí até de autoridades extraoficial que o Brasil não tem munição para 2 horas seguidas de guerra. Se precisar de munição numa guerra 2 horas seguidas, ele não tem. Então, assim, é delicado. Por isso, essa situação desenfreada. Leandro, uma observação.
essa majoração aí está em torno de 10% sobre a base de cálculo do presumido, né? Não, dos percentuais. Percentual de presumido. Isso. Pois é. Agora, imagina o Lula ganhar na eleição, o ministro da Economia, o Tachad. Isso vai aumentar para 30% ou mais. Pode esperar. Tá bom. Esse que é negócio de política aqui. Abrão, fala. Doutor Leandro, isso aí já está aprovado ou ainda está em lei lá? Não, Projeto, projeto. é Ah, só um projeto de sei. lei complementar que foi instituído foi criado pelo deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina. Porque você veja bem, Everaldo, o sujeito tem uma propriedade rural de 30 alqueires, ele vai vender ela aí por 350 mil. Como é que vai ser essa valorização? Então, 30 alqueires é uma propriedade pequena, o cara vai pagar 100 mil por ano. Talvez a propriedade não dá essa receita, não dá esse lucro, entendeu? Isso aí, Não, esse valor aqui do bem, eles vão avaliar, ou como que será aí já nessa pré aí, já fala nisso ou não? É o que você colocar na declaração. Mercado, viu, Abrão? Vai ser avaliado a valor de mercado. aí vai ter o A valor CIB, de né? mercado. O Aí, CIB, aí vai ter que ter muito, viu, Leandro? Vai ter que ter muito cuidado aí com o ITR. vai. Tem que tomar Você muito vai, no ITR, você declara o valor da propriedade. Então, vai ter que ter muito cuidado aí, entendeu? E Porque tem, são duas coisas. Você declara o valor da propriedade e você tem que a terra não obedecer lá à prefeitura, né? A pauta da prefeitura. Então, o valor da propriedade, eles falam que você tem que declarar pelo preço de mercado em janeiro do ano do ITR, né? Isso aí vai dar problema. Qualquer uma propriedade pequena, né, Everaldo? Você está falando aí, mas o cara vai, eu estou falando, né? O cara vai pagar 100 mil, talvez a propriedade dele não dá esse lucro líquido para poder pagar isso. Esse negócio eu acho que não vai passar, não é possível. mas Desenvolver. se você pegar a linha do tempo, igual a gente está conversando aqui, olha só, se você for pegar o que a gente está conversando aqui do finalzinho de 2025, você pega tributação de lucros e dividendos, inclusive de sócio optante pelo simples, tá? A gente sabe que tem aquelas as liminares, mas a liminar é só para o impetrante. Percentual de 10%, acréscimo de 10% nos percentuais de imposto de contribuição social e um exemplo, tem outros, mas a incidência de 10%, por exemplo, de defensivo agrícola, por exemplo, inseticida, herbicida, que é a alíquota zero de PIS e COFINS, você vai tributar 10% da alíquota padrão. Aí tem o imposto de renda de pessoa física mínimo anual, que inclusive vai atacar quem? Vai afetar quem? Vai afetar o locador pessoa física. Porque se ele tiver outras receitas, quando somar isso tudinho, se ele tiver outras receitas além do aluguel da casa, do apartamento, ou das casas, né? Se ele tiver prolabore, se ele tiver mais outros rendimentos, isso vai afetar lá no ajuste anual. Ele pode pagar os 10% lá, que a gente falou, dependendo do montante. A partir de 600 mil centavos para frente, ele já vem pagando aquelas alíquotas progressivas que a gente viu na terça passada. Então, assim, Abrão, quando você vê o contexto da coisa, eu não duvido que esse projeto ele passe. Ele vai passando pelas casas. Vai passar pela Câmara dos Deputados, vai passar pelo Senado, vai ser como ele é de intenção de um parlamentar do PT, ele vai passar, se depender da sanção do presidente, vai passar. Leandro, será que vai passar? Porque os caras lá são ricão, certo? Será que ele vai pagar imposto? Se ele vai pagar... Os deputados lá, os deputados, os senadores, são tudo ricos, né? Será que ele vai passar isso aí por causa que ele vai puxar para o bolso dele, aí? Não. A lei é para todos, né? Vai atacar todos. Mas, assim, não é realidade que todo senador ele tem uma renda nesse patamar que todo deputado tem. Não é realidade de todos, não. Essa situação. Será que é pobre? Agora, Antônio, fala. Everaldo, quando foi instituída a DIRB,
Eu falei lá no escritório, falei assim, para os meus funcionários, falei, olha, já já o governo vai caçar um jeito de começar a cobrar em cima dessas isenções. Porque se a gente observa a 10.925, que é onde dá isenção lá no artigo 1º, né, das sementes, para plantio, semeadura, os inseticidas, herbicidas, os adubos, né? E aí veio o governo, falou assim, já está mexendo. Realmente mexeu nesse 10% aí. A base de cálculo do lucro presumido, mexeram errado, mas passou. Porque, na verdade, o lucro presumido, ela não é um benefício fiscal, ela é um regime de tributação, né? Mas passou. Essa questão aí agora do patrimônio, essa lei que passou também agora de apurar, passar a pagar os 4% de atualização de ganho de capital para elevar os valores dos imóveis, trazer o valor presente, exatamente vai de encontro com esse projeto das grandes fortunas, que automaticamente quem fez, ele já cresceu o patrimônio dele, né? Eu, por exemplo, não incentivei nenhum cliente meu a fazer, e os que me procuraram, eu dei uma explicação para eles qual era o meu ponto de vista, ninguém fez. Isso aí é uma coisa muito séria. A questão, quem criou esse projeto de lei, igual o Leandro falou aí, é um deputado do PT, não sei, deputado ou senador, eu não direito lá, mas é pessoa que geralmente não é tão rico, né? Igual o senhor falou aí, que o pessoal são muito ricos, senadores, deputados, mas acaba que um camarada cria, e qual que é o destino dele lá? Lá não fala já que é para cobrir a pobreza, ou seja, para comprar mais votos, porque para mim a Bolsa Família é uma compra de voto. Fala, Fábio. Só complementando aí, essa questão da majoração aí, né, nós temos a IN 2305, já soltaram a 2307, quando eles quiserem mais produto, eles colocam lá na 2350 e vai empurrando aquela tabela lá de produtos de majoração. Agora ficou frouxo agora. Só um Fábio. detalhe, presidente, só um detalhe, eu ia falar, mas acabou passando, eu me lembrei agora. Um detalhe muito importante, Fábio, lá da obrigação acessória do IBS da ICBS da reforma tributária. Olha só, esse ato conjunto do Comitê Gestor do IBS da Receita 1 de 2025, você vê que fica obscuro, porque eu não sei o alcance dele em relação à nota fiscal de débito e crédito, que teria que estar sendo emitida, na nossa avaliação, de 1º de janeiro até abril, tinha que estar sendo emitida pelo menos duas notas. As normais, para atender a legislação do ICMS, e a nota fiscal de débito e crédito. Então, veja bem, a gente não consegue delimitar o alcance dessa flexibilidade da não aplicação de penalidade por falta do cumprimento de obrigação acessória de IBS-CBS. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque essa nota fiscal de débito e crédito, ela é para estar sendo emitida desde janeiro. Agora, na nossa avaliação, uma para pelo menos de janeiro até abril, uma para atender a legislação do ICMS, e quando for, no que couber, se emitiria uma de débito e crédito. Aí, a partir de maio, se atenderia o quê? O ajuste CINEF. 2 ajustes CINEF que trazem harmonia numa mesma nota para IBS, CBS e ICMS. Então, assim, às vezes, a empresa está emitindo nota, ela está num sono profundo, que ela não sabe o que está acontecendo no momento, e ela está emitindo a notinha dela lá. Ela está emitindo a nota, está tranquilo. E aí, veja bem, quantas empresas elas têm inadimplemento? Ou seja, eu emiti a nota fiscal, não recebi na data acordada, emiti um boleto bancário, cobrei juros e multa. Tem que emitir a nota de débito. Quanto né? na sua operação existe essa realidade e ela nem está sabendo que isso existe? Aí é que eu falo, Abrão, como que a empresa vai passar por essa transição de 2026 a 2033 se apoiando, por exemplo, só em software? Não tem como. Não tem como.
Então, por exemplo, se a gente sai da seara do IBS da CBS, por exemplo, no caso da herbicida, inseticida, se esse incêndio desse produto tiver errado lá no solo do cliente, ele pode até deixar de tributar 10% e continuar tributando o quê? Alíquota zero de PIS e COFINS. Aí o que vai acontecer? Chegar a diferença via ECAC para pagar. Leandro, Então, Fala. deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o Leandro. Leandro, no caso, esses produtos da alíquota zero, ele é o CST 06 lá na tributação, né? Hoje do PIS e COFINS. Já tem alguma informação se vai modificar esse, se vai para o CST, vai mudar para o 02, por exemplo, que seria de redução de barra de cálculo, alguma coisa assim? Ou, por enquanto, ainda não saiu nenhuma norma, que eu não vi nenhuma coisa nesse sentido. não, Cleide, nesse aspecto eu não vi nada não sobre alteração do CST, mas a lógica é que se eu passo a tributar ainda que 10%, ele não pode mais ser 0,6. A lógica é essa. Ele não vai ser mais alíquota zero. Inclusive tem uma ilegalidade aí, porque ao mesmo tempo, olha só, o legislador ao mesmo tempo quer que você tribute, mas não quer que você guarde o crédito, acumule o crédito. Então, quer dizer, isso aí vai ter muito ajuizamento de ação nesse sentido aí, muito mandado de segurança nesse sentido aí. Judicializar. Então, pessoal, estamos chegando no fim. Eu gostaria de saber se o Ronan está aí. Tá, Ronan? O Fábio, amanhã, depois, terça-feira, nós vamos ver com o Ronan que dia que ele pode marcar aquele curso, certo, que o Jorge faz todo ano aqui, né? Tá bom? Isso. Me lembra na terça-feira, tá bom? Não, É o seguinte, eu não esqueci de votar, viu? Fábio, outra coisa. Na próxima terça-feira, você coloca um destaque muito grande a respeito do Leandro, que ele vai falar a respeito disso aí. Coloca um destaque, vê o que pode fazer para a gente ver se chama mais gente para evitar esse caso aqui, que o cliente paga a multa por causa que o contabilista não informou para ele, tá? Tá bom? Vamos divulgar o melhor possível, certo? Para ver. E cada um de vocês aí que está aqui, traga mais uma pessoa que é a função nossa, certo? É passar isso para o nosso colega também, certo? Ele não pode ficar omisso a respeito disso aí, não, tá? Então, pessoal, eu agradeço muito o Leandro, que está aqui, sempre está conosco aqui. Faz quanto tempo, Leandro? Faz quanto tempo você está com a gente? Se eu posso falhar pela memória, mas eu acredito que uns 3 anos, né? 3 a 4 anos, né? Há uns 3 anos que ele está conosco aqui, né? Então, eu agradeço muito o Leandro, que está aqui sempre. Leandro, precisamente 6 anos. 6? Não é 6, não. 6 também. Veraldo, quando eu entrei no Conselho Fiscal, ele já estava falando aqui. Já tem 6 anos. Em 2020, vai 5 anos, 2020. Porque ele entrou exatamente quando nós começamos o negócio da pandemia. Pois é, agora nós já estamos em 2026. Mas ele já frequentava lá na auditória há muito tempo. Olha aí. Onde terminou? Mas naquela época não era o Leandro de hoje, né, cara? O Leandro já faz parte do ativo aí do sindicato. E presidente, eu me lembro naquela época, e olha que naquela época chegava 7 horas da noite, eu estava cansado, mas na hora de participar o cansaço ia embora. Eu não usava nem barba ainda na época, agora já virou até... Só chegava e chegava tarde em casa, viu? Saía às 6 horas da manhã e chegava acho que às 10 horas da noite, 10, 11 horas da noite. Deixa o Geraldo falar. Não, agora como começou a hora da brincadeira, eu não estou muito preocupado, não, que o Haddad falou que a partir de 2027 vai ser muito fácil a contabilidade, não vai precisar de contador mais, aí. Exatamente, isso aí hoje ele abriu o bico, né?
Então, se vai ficar tão fácil assim, nós estamos perdendo tempo aqui discutir isso aí, né? É uma brincadeira, viu, Tá bom. gente? Não acredito não. Não, é verdade, viu, Geraldo? Ele falou isso mesmo. Uma boa noite para todos. Boa Mas noite. você escutar o que a Haddad fala, gente, e é doidura, certo? Não tem lógica, não. Isso aí tá Desculpa vai aí, deixar desculpa aí. virar moda, né? É verdade, desculpa aí. O Haddad só fala abobrinha mesmo. Ele fala, não fala nada. Não escutar o que ele fala lá, eu nem discuto, não. Então, pessoal, eu agradeço muito vocês que estiveram aqui conosco, e agradeço o Leandro, agradeço a todos vocês, e até terça-feira, se Deus quiser, coloca mais entusiasmo para esse pessoal vir aqui e todos vocês trazer mais alguém para a gente passar para esse pessoal, para que a nossa contabilidade não se dectoriza, como o Haddad está falando, não vai precisar de contabilidade mais. Eu acho que vai sim, certo? Ninguém vive sem contabilidade, não, tá? Então, muito obrigado a todos e até terça-feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite.